Nacional dos Direitos Humanos. Esta palestra está sendo transmitida ao vivo pela página da Câmara de Vereadores, através do www.facebook.com/Câmara Piracicaba. Compõe a mesa diretiva dos trabalhos desta noite o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, o vereador Dr. Matheus Heller, nosso palestrante, Dr. Rodrigo Batista Coelho, Dr. José Antônio Remédio, promotor aposentado, professor da Universidade Metodista, também o senhor Fábio Bragança, que é coordenador da Escola do Legislativo aqui da Câmara de Vereadores de Piracicaba e também diretor do Departamento de Documentação e Arquivo desta Casa de Leis. Passo, nesse momento, a palavra para o senhor Fábio Bragança, que é diretor do Departamento de Documentação e Arquivo e coordenador da Escola do Legislativo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Câmara de Vereadores de Piracicaba para mais uma atividade da Escola do Legislativo. Estamos muito felizes em recebê-los. A Escola do Legislativo, em seu primeiro ano, tem trazido para a Câmara e para a cidade diversas atividades, contribuindo com bastante informação para a formação cidadã. Hoje nós temos a palestra sobre direitos humanos e confesso a vocês que quando a gente começou a organizar esta atividade, junto com a presidência, o Matheus Heller, todos os diretores, principalmente a Kátia, o nome do Rodrigo foi colocado como referência, como um profissional da área, né, especializado. E a gente sabe que um advogado tem uma agenda bem cheia, ainda mais sendo docente universitário, e ele sempre teve um tempo para poder discutir e conversar sobre o formato desta atividade. Então, hoje vocês vão ter uma palestra com alguém que demonstra grande conhecimento, mas sabe passar essa informação com facilidade, com tranquilidade, como um grande docente é. Eu queria agradecê-lo por isso, então, por ter aceito este convite, por ter me dado aulas ao telefone, que foi muito bom as nossas conversas, e vocês vão ter essa noção, de uma forma tranquila, vocês vão sair daqui com muito conhecimento. Queria agradecer por tê-lo aceito, esse convite, espero vê-lo mais vezes aqui na Câmara, e sem demorar muito, agradecer vocês também por estarem aqui, prestigiando esta palestra, e aproveite o conhecimento deste homem, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Muito boa noite a todos vocês, e mais uma vez sejam bem-vindos, e obrigado ao professor Rodrigo. Queremos também, nesse momento, agradecer aqui os diretores da nossa Câmara de Vereadores que fazem presente, a Kátia Garcia, diretora administrativa e financeira. Obrigado, Kátia, pela vossa presença, que sempre nos honra e ilustra. Ao Felipe Vieira e ao Felipe Marchiori também, os nossos diretores, e os nossos servidores que se fazem presente aqui também. Fernanda, a Valéria, a Cláudia, né, todo o pessoal. Muito obrigado, a Valéria, que é a nossa diretora de comunicação. Nesse instante, passo a palavra ao presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, que vai fazer suas considerações e também a apresentação do nosso palestrante. E, na sequência, após a palavra do presidente, nós vamos descompor a mesa e, na sequência, iniciaremos a palestra. O nosso palestrante fará, portanto, a sua palestra. Na sequência, nós daremos um tempo também para que as pessoas possam fazer as suas perguntas dirigidas ao nosso professor Rodrigo. Ok? Com a palavra, o presidente da Câmara, Dr. Matheus Heller. Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o professor Rodrigo, que será o palestrante nessa noite, de um tema cuja importância é gigantesca, e dizer que é um motivo de muita alegria estar aqui para poder aprender um pouco mais e sairmos daqui, sem dúvida alguma, mais maduros, Fábio, do que nós entramos aqui. Cumprimentar também o professor Remédio. O professor Remédio foi meu professor nos primeiros semestres de Direito, quando eu cursei a Faculdade de Direito, em Teoria Geral do Estado, e, sem dúvida alguma, ficou marcado na minha memória como um grande professor, um grande promotor de justiça, e hoje tem ministrado aulas a todos os estudantes de direitos. Dizer que eu me sinto muito feliz, porque eu falo com pessoas que possuem a mesma idade do que eu, ou quase a mesma idade.
Eu tenho 30 e poucos anos, tenho 34 anos, e digo que é possível nós termos um poder legislativo diferente do que nós vemos em muitos lugares. Termos um poder executivo muito diferente do que a gente vê em muitos lugares. E, professor Remédio, eu acredito muito que o futuro do legislativo piracicabano, do legislativo estadual e também nacional, assim como também do executivo, está aqui nessa Câmara de Vereadores, na pessoa de vocês. Vocês são o futuro dos três poderes, do judiciário, do legislativo e do executivo. E eu falo com a mais absoluta certeza. Nós passamos por um momento de política muito difícil, mas conseguiremos vencer para que ultrapassemos esse grande obstáculo que se impõe diante da política para, de fato, o Brasil alcançar voos maiores ainda, e eu não tenho dúvida que vocês, muitos, farão parte e serão protagonistas da política brasileira, estando frente ao judiciário, ou frente ao legislativo, ou frente ao executivo. Então, com muito orgulho que hoje eu recebo vocês aqui no Poder Legislativo Piracicabano. Quero que vocês fiquem muito à vontade. De fato, essa é a casa do povo, é aqui que vocês têm que se manifestar. A Câmara de Vereadores é a caixa de ressonância da população, é o maior poder representativo de uma cidade, é a Câmara de Vereadores. Então, todos os seus anseios, as necessidades da sociedade, elas se refletem na Câmara de Vereadores. Não é no Executivo e nem no Judiciário. É no Legislativo que se revela a vontade, de fato, de toda uma sociedade. Em comemoração ao Dia Nacional dos Direitos Humanos, nós convidamos o Dr. Rodrigo Batista Coelho, cujo currículo eu faço a leitura agora. É mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep, na área de Direito Constitucional e bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Foi servidor público de carreira do município de Campinas de 2003 a 2013, onde também ocupou cargos de coordenação, direção e assessoria jurídica. Exerceu também advocacia privada de 2006 a 2013, é atualmente servidor público federal de carreira do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da 15ª Região, ocupando o cargo de analista judiciário e exercendo atualmente a função de assistente de gabinete de desembargador. Obteve da Câmara Municipal de Campinas, no ano de 2013, o diploma de mérito jurídico. É professor ainda universitário das disciplinas de Direito Constitucional e Direitos Humanos da Universidade Metodista de Piracicaba, a nossa Unimep. Ainda é autor do livro Direitos Fundamentais Sociais e Políticas Públicas, Subjetivação, Justiciabilidade e Tutela Coletiva do Direito à Educação, além de ser autor de diversos artigos apresentados em congressos jurídicos e publicados em revistas especializadas. Senhoras, senhores, jovens, alunos, amigos, com vocês, Dr. Rodrigo Batista Coelho. Solicito à mesa que se descomponha nesse momento, para que possamos acompanhar a palestra do Dr. Rodrigo.
Uma boa noite a todos e a todas presentes nessa Casa Legislativa do município de Piracicaba. Para mim é uma alegria imensa estar aqui a convite desta Casa de Leis. Portanto, deixo já registrado de plano a minha alegria e cumprimento todos os que se dispuseram a vir aqui no dia de hoje e de ouvir algumas palavras sobre este tema, que é um tema em aberto, um tema, ao mesmo tempo que ele remonta a muito tempo, também é atual e certamente será relevante para o futuro da nossa nação e para o futuro da humanidade. Mas cumprimento em especial os meus alunos, que se dignaram a vir aqui e de novo ouvir o professor, né? Já não basta me ouvir em sala de aula, ainda aqui estão, portanto, isso para mim não tem preço, é uma alegria imensa. Agradeço, não vou nominar a todos, mas aqui estou vendo vários deles, sintam-se cumprimentados por mim. Cumprimento o presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, o doutor Matheus Heller, pela confiança depositada e pelo convite firmado à minha pessoa. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento ainda o Fábio Bragança, que é o coordenador da Escola do Legislativo, com quem falei por diversas vezes ao telefone. O Fábio é um servidor que se revelou altamente capacitado, muito atencioso, e agradeço por propiciar aí um andamento tranquilo para que tenhamos construído este modelo de palestra. Muito obrigado, Fábio. Cumprimento agora de modo também especial a minha ex-aluna e agora amiga, Kátia Mesquita, que é diretora administrativa aqui da Câmara Municipal, que foi, de fato, a pessoa responsável pela minha vinda, ela que teve a primeira abordagem, que trouxe meu nome aqui para análise do presidente, depois pediu a colaboração do Fábio. Kátia, de coração, obrigado pela confiança e pelo convite que muito me honrou. Por fim, cumprimento, por fim, e não menos importante, talvez até a gente deixa para o fim quem a gente gosta, né? Eu gosto mais o professor Dr. José Antônio Remédio, que foi meu professor no mestrado, se tornou um grande amigo e hoje, para mim, é uma grande inspiração na academia. Certamente, sem a inspiração e incentivo dele, possivelmente nem aqui estivesse. Ele é um grande incentivador com quem eu escrevo artigos científicos, participo de congressos e tenho a felicidade de partilhar da convivência dele na Universidade Metodista de Piracicaba. Muito obrigado, professor Remédio, pela tua presença, que muito me honra. Vamos, então, agora, passados os cumprimentos, demonstrado o meu contentamento de falar sobre o tema, de discorrer sobre direitos humanos e cidadania no Brasil, avanços e desafios na contemporaneidade. Eu procurei abordar de uma forma geral o assunto e não correr no equívoco de torná-lo muito jurídico, porque tomei conhecimento de que na plateia nem todos são bacharéis em direito, certo? Por outro lado, eu não posso me furtar a fazer um paralelo ou outro com o ordenamento jurídico, mas procurarei fazê-lo de uma maneira pedagógica e serena. E se alguém não estiver acompanhando, pode levantar a mão, pode dar um grito, falar, olha, professor, por favor, menos juridiquês, tá certo? É uma plateia eclética, e também, de outro lado, para os meus alunos que já estão um pouco até cansados de ouvir falar em direitos humanos, que não vejam nisso um repeteco, mas um resumo daquilo que a gente já viu durante todo um semestre na nossa querida Unimep. Falar de direitos humanos é, sem sombra de dúvida, instigante. Primeiro, porque nós precisamos definir o que vem a ser direitos humanos. Tá certo?
Não vou entrar aqui no mérito da definição de direitos e das várias correntes, mas, grosso modo, você diz que tem um direito quando tem uma posição de vantagem sobre algum bem da vida. A minha sobrinha de 5 anos falou: tio, eu tenho direito a isso aqui. Ela, intuitivamente, ela já sabe que ela tem alguma posição de vantagem sobre algo, certo? Quando eu falo em direitos humanos, eu especifico ainda mais o objeto. Eu falo que são direitos inerentes ao ser humano, certo? São direitos inerentes ao homem, à mulher. Portanto, o que importa é a característica humana, apenas isso, para você ser titular de direitos humanos. Ter nascido, tá certo? Humano, e isso é o suficiente para tanto. Portanto, a ideia central é a definição e proteção de valores e bens essenciais para que cada ser humano possa desenvolver suas potencialidades. Isso é muito importante, porque o indivíduo pode, a partir desses direitos, seguir o caminho que bem entender, segundo seu livre-arbítrio, observadas as normas do seu país, observado, evidentemente, os costumes e o direito como um todo, mas ele tem que ter essa possibilidade de desenvolver suas potencialidades. E sabemos que, na prática, isso é difícil. Quantas pessoas são privadas de bens mínimos, de direitos mínimos, sobretudo num país como o Brasil. E os direitos humanos precisam se preocupar cada vez mais com esse cenário de desigualdade que assola o nosso país. Agora, eu faço uma advertência, porque, grosso modo, o senso comum, e isso não é também distante da universidade na qual leciono, e tão pouco no curso de Direito, algumas pessoas dizem: não, direitos humanos servem só para preso. Há quem diga ainda, de forma até jocosa, direitos dos manos. Já ouviram isso? E, na verdade, isso é um estigma que precisa ser extirpado, precisa ser afastado da nossa cabeça, sobretudo para os meus alunos que são estudiosos do direito. Para eles, com mais veemência, eu combato essa ideia, que é uma ideia, às vezes, que a mídia vende, que o senso comum vende, porque talvez, quando se dá a notícia de um crime ou de uma rebelião, quem são os primeiros a dar a entrevista? São os defensores dos direitos humanos. Mas percebam que são os que sobram, tá certo? A falência do Estado já se revelou. Uma série de questões sociais já ficaram para trás. Pronto, eu apertei o botão aqui. Não foram equacionadas no campo social. Então, sobrou a garantia mínima de ser humano. Isso não significa apologia e defesa de criminoso. Coloquem isso claramente na cabeça de vocês. E digo com tranquilidade, porque um aluno policial civil, que muito me orgulha de tê-lo como aluno, mas sabe quem é? Ele falou: professor, eu queria fazer um elogio aos direitos humanos. Estou vindo da classe policial e isso me deixa mais feliz ainda. Eu fui processado injustamente na corporação por excesso na minha atuação, quando, na verdade, aquilo não prosperava. E, justamente, um profissional dos direitos humanos é que colaborou comigo no andamento do processo e eu tive minha ampla defesa, meu contraditório assegurado. Portanto, os direitos humanos são direitos de todos. Meu, de vocês, de nossas mães, nossos pais, nossos filhos, de todos. Basta ser humano. E o são também de quem cometeu o crime. Não para salvá-los de uma condenação, mas para garantir um julgamento justo. É que no Brasil, talvez, a sensação de impunidade é tão grande que estou tentando imaginar o que pode justificar esse comportamento, mas essa sensação de impunidade é tão grande que talvez, por senso comum, é melhor que ele sofra um pouco, porque se sabe ou se imagina que ele não vai cumprir a pena como deveria. Então, que ele apanhe, que ele fique numa cela com 40, com 90 pessoas, que ele sofra um pouco. É um pouco, talvez, do que eu escuto de alguns. Mas não pode ser assim. Como diz um aluno meu, tinha que jogar gasolina e queimar todo mundo. Eu ouvi isso no 3º semestre.
Então, eu falei, espera aí, não é bem assim, você quer ser um advogado, um juiz, um promotor, nós precisamos reconfigurar a tua fala. E vou mostrar para você que não é bem por isso, não, que talvez você vai dar valor para mim um dia lá na frente. Então, eu coloco isso como algo a ser combatido. Então, a condição humânica é o único requisito, não há de se perquirir sobre nenhum outro. É ser humano? É ser humano. Então, é titular de direitos humanos. Eu não vou nem entrar na seara se animal é titular de direitos, porque tem uma aluna que sustentou na monografia da Unimed, professor Remédio, que os bichos hoje têm direitos, né? Mas teve uma defesa coerente, ela fez lá. É claro que hoje o que vigora é que o animal é merecedor de proteção jurídica, e não ele é titular de direitos. Então, fique bem claro que eu estou falando aqui de direitos inerentes apenas ao ser humano, sem entrar na polêmica se os animais são titulares de direitos ou não. E, voltando um pouquinho, Fábio, a doutrina ainda diverge sobre a terminologia. Alguns falam direitos humanos, direitos fundamentais do homem, ou ainda direitos do homem. E aqui, para os meus alunos, sobretudo de constitucional, eu faço a mesma, já fiz a advertência e faço aqui também. Os direitos fundamentais que nós temos hoje, esses são mais conhecidos de quem não é da área jurídica, na nossa Constituição, são direitos humanos. Também os são direitos humanos. Com uma diferença, eles foram positivados pelo ordenamento jurídico e têm status constitucional, portanto, são tão importantes para o país, eles foram, então, alçados ao status de direito fundamental, mas o conteúdo é o mesmo de um direito humano tomado de forma internacional. Exemplo, vida. Vida é um direito consagrado em inúmeros tratados e convenções internacionais. Combate à tortura, proibição de tratamento cruel, degradante, proibição, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos de pena de morte, e tantos outros direitos que o Brasil colocou dentro do ordenamento jurídico, recebeu, e dando a eles status de direitos fundamentais. Portanto, agora tem a proteção também constitucional, mas o objeto é o mesmo, tá certo? Essa é uma diferenciação importante de ser feita, sobretudo para evitar, às vezes, dúvidas com esses termos. Justnaturalismo e positivismo. Para quem nunca viu isso, isso é algo muito simples. São correntes que estudamos no direito. Grosso modo, não você entrar em detalhes, para os justnaturalistas, você nasce com direitos. Nasceu, tem direitos. Para os positivistas, não é bem assim. Você precisa que a lei garanta a você esses direitos. Portanto, você precisa da norma jurídica. Não basta só nascer para ser titular. Para os justnaturalistas, você teria direitos, então, por uma questão natural. Seria um fato natural. E eu falo aos meus alunos que acho bastante razoável a ideia de que você nasce, sim, com direitos. E a norma vem e apenas reforça esses direitos. Portanto, a norma não cria direitos, ela declara, ela enuncia, ela evidencia direitos que lhes são inerentes ao nascer. É claro que sem a norma haveria uma fragilidade, uma dificuldade de você exigir esses direitos. Por isso que a norma é importante. Mas a norma é evidente, nunca distante da moral e da ética, porque a norma pura e simples, a norma, a regra jurídica pura e simples, ela resultou em atrocidades para o mundo, e mais à frente falarei a exemplo do nazismo. Os nazistas, quando julgados no tribunal de Nuremberg, diziam, na sua defesa, eu cumpria a norma do meu país. Era isso que eu fazia. E é verdade. O ordenamento jurídico alemão permitia a matança de judeus e de todos aqueles que não pertenciam à raça ariana. Eles estavam cumprindo. No auge do positivismo, do pensamento de Kelsen, certo? Era a norma que bastava. Quando, então, o direito se distanciou da moral, da ética, dos valores, que são valores universais, nós tivemos
exemplos de atrocidades na humanidade, exemplo do que Hitler fez na Alemanha nazista. Então, sempre devemos procurar, e aqui eu fico mais orgulhoso de estar nessa Casa de Leis, que certamente se pauta por editar normas que efetivamente tenha eco em valores, que são valores queridos pela sociedade num dado momento da história. Valores que levam em conta, valores tomados como universais, como respeito à vida, a dignidade da pessoa humana, da igualdade e tantos outros que a nossa Constituição incorporou para o Estado brasileiro. Então, eu trago uma definição para fechar esse primeiro painel introdutório sobre o termo direitos humanos, uma definição do site da ONU, e aqui fica fácil de entender. Vejam só, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre e muitos outros. Todos merecem estes direitos sem discriminação. Percebam que esse mesmo enunciado que garante direitos ao ser humano, segundo a ONU, estão enunciados na nossa Constituição Federal. Praticamente com a mesma terminologia, ganharam status de direito fundamental, porque a Constituição os elevou a este patamar, porque entendeu que seriam tão importantes para a vida do país, que deu o status de direito fundamental a esses direitos humanos que a ONU enuncia na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Rapidamente, aqui não vou gastar muito tempo, porque eu tenho o hábito de discorrer muito sobre história, meus alunos sabem disso. E nem todo mundo gosta de história. Mas o Fábio, numa conversa por telefone, me deixou tranquilo e disse, não é bem assim não, professor. Pense bem, quando você conhece uma pessoa e quer estreitar com ela algum enlace, alguma paquera, né? Você quer conhecer a história dela. Você quer fazer uma amizade, você quer conhecer a história dela. Então, intuitivamente, a gente gosta um pouco de história. Então, vou tentar aflorar um pouco esse gostar pela história. E precisamos conhecer a história para entender o presente e para programar o futuro. Porque um povo que não entende a sua história dificilmente conseguirá dar passo rumo ao futuro. Aqui eu faço rapidamente um apanhado para entender que os direitos humanos não são direitos inventados hoje. O ser humano, desde que está aqui, se organiza em sociedade, busca viver em dignidade, mas essa luta nem sempre foi fácil. Não é hoje, imagine em tempos remotos, na antiguidade. Imaginemos no período medieval. Então, nós precisamos imaginar alguns momentos da história que podem trazer precedentes importantes para os direitos humanos. Eu trago aqui alguns, dentre eles o Código de Hammurabi, que, embora nem toda a doutrina o coloque como um precedente, o professor Carlos Weiss coloca como precedente remoto, quando se percebe naqueles escritos numa pedra, um dos primeiros que codifica normas de conduta. O exemplo que nós estudamos lá na faculdade é o Código de Hammurabi. Ele, lá em 1772 a.C., registrava a preocupação em combater o mal, destruir o mal, prevenir a opressão e do mais forte em relação ao mais fraco e propiciar bem-estar do povo. Olha só, a ideia de bem-estar que nos acompanha até hoje. Isso lá 1772 a.C. É claro que, agora mais próximo até da ideia que temos hoje, do mundo ocidental, sobretudo, é o cristianismo primitivo que trata, de uma forma muito mais evidente, a ideia de dignidade. E o professor José Afonso da Silva, no curso Direito Constitucional Positivo, traz essa ideia, para dizer que eu não estou inventando isso. Ao dizer que o cristianismo primitivo, com a mensagem de libertação do homem, do respeito à sua dignidade, que é aquela ideia de que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para além do conteúdo bíblico, doutrinário, religioso,
mas é essa ideia de imagem e semelhança de Deus, ou seja, um terceiro, maior que nós, servindo de parâmetro para você e eu, nos dá a ideia de que somos iguais. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Veja como isso muda a maneira de pensar na época. Isso influencia o pensamento ocidental e jurídico. Essa ideia é retrabalhada por São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que contribuíram muito para o pensamento jurídico. A ideia de igualdade do cristianismo primitivo. Portanto, influencia bastante o pensamento ocidental. E depois também a Bíblia. Ele aponta a Bíblia, a ideia dos 10 mandamentos que nós temos, né? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, tantos outros, com uma pretensão de universalidade, que é hoje o que as convenções e tratados sobre direitos humanos fazem, sobretudo a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Tem a pretensão de universalidade, de que aqueles direitos possam valer em qualquer canto do mundo. Já o era com a ideia bíblica dos 10 mandamentos, que todo mundo, na face da terra, os respeitassem. Portanto, olha uma ideia antiga de universalidade de direitos mínimos, que fosse observado em todos os cantos. E é claro, aqui já mais recente, a Declaração de Direitos, Bill of Rights, de 1689, que está ligada à ideia de liberdade. A ideia que na época era cara, porque havia o arbítrio de grupos mais favorecidos, de nobres, de monarcas na época, e a ideia de direitos mínimos que fossem respeitados pelos cidadãos. É claro que algumas distorções existiam, alguns direitos eram apenas dirigidos a grupos, mas já eram direitos mínimos consagrados em documentos escritos, que já era inovador para a época. Eu tenho ainda, um pouco antes até, eu acabei colocando aqui, a Magna Carta de 1215, do João Sem Terra, onde alguns barões impõem ao rei, à época, a observância de direitos mínimos num documento escrito. É tido como a grande referência de um documento escrito onde se limita o arbítrio monárquico. E é até hoje cultuado na Inglaterra, todo ano tem solenidade em culto à Magna Carta de 1215. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que se dá em 1789, no âmbito da Revolução Francesa. Aqui sim, na minha opinião, salvo aí opiniões em contrário, uma grande referência para os direitos humanos. Porque, diferentemente da Declaração do Bom Povo de Virgínia, da Declaração dos Direitos que eu mencionei agora há pouco também, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela ganha em universalidade. O iluminismo francês influenciou vários e vários países ao redor do mundo, com aquela ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Já ouviram isso? Né? Esse lema ecoou, influenciou o pensamento ao redor do mundo. Portanto, ganha em universalidade. Pode passar. Aí os precedentes mais próximos. Agora falo de algo mais próximo e vou terminando aqui a parte histórica. Direito humanitário. A professora Flávia Piovesan coloca esses 3 precedentes próximos do direito humanitário, que é um direito que nós, homens, sobretudo, que desde criança, instigado a brincar de guerrinha, tiro, espada, morreu, finge de morto, sabem disso? Então, não, para, ele já morreu. Sabe aquela ideia? Não precisa prosseguir. Tá? Respeitar direitos mínimos, ainda que em guerra. O cessar-fogo já conquistou o território. Isso se dá já há muitos anos na história da humanidade. Né? Já há rendição. Vamos permitir que organismos de saúde possam entrar para tratar os feridos, levar mantimentos. E hoje nós temos exemplos atuais na Síria. Houve um recente cessar-fogo para que a Cruz Vermelha, organismos ligados à ONU, possam levar mantimento para as pessoas sitiadas em razão de guerra. Isso já é antigo ao longo da história humana. Direito humanitário, que mesmo no caso de guerra, alguns direitos precisam ser observados até nessas situações. E a Liga das Nações. A Liga das Nações foi a primeira ideia
mais, não digo na história da humanidade, porque tivemos algumas ligas na antiguidade, que tiveram fins mais bélicos, né, do que de preservação de direitos. Esta Liga das Nações, sim, vem após a Primeira Grande Guerra Mundial, e com a ideia de formar uma comunidade de nações. Para o quê? Para tutelar a paz do mundo e garantir direitos ao redor do globo, em razão da catástrofe que foi a Primeira Guerra Mundial. Correto? Percebeu-se à época que o mundo poderia desaparecer, porque a guerra foi algo, de fato, de proporções pouco vistas na sociedade, na história da humanidade, perdão. De modo que o mundo rapidamente, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, procurou unir-se nesta comunidade de nações, que se chamou Liga das Nações, criada em 1919, com a finalidade, portanto, de, repito, manutenção da paz e garantia de direitos humanos, correto? Em razão de todos os flagelos que foram observados. E também, neste mesmo ano, é criada a OIT, Organização Internacional do Trabalho. E aqui, até hoje, a OIT exerce um papel importante, sobretudo no Brasil, que, pasmem, tem trabalho escravo de monte. E eu falo agora enquanto membro do Judiciário Trabalhista. O Ministério Público do Trabalho, diariamente, recebe denúncias de trabalho escravo em nosso país. E a OIT, já em 1919, repudiava de forma veemente qualquer tipo de trabalho escravo ou que reduza o trabalhador a uma condição análoga, parecida com a de escravo. Sabe qual que é essa condição análoga? Essa é a mais comum. É a pessoa que vai trabalhar numa fazenda, vou dar um exemplo, e lá ela fica por um tempo, começa a cortar cana ou apanhar laranja, e fica ali, trabalhando. E tem uma quitandinha, que geralmente é do dono da fazenda, e ele vai lá e marca na caderneta, faz uma continha. Aí, no final do mês, quanto que deu a minha conta? Ah, você comprou arroz, comprou isso, tem um aluguel também, R$1.000. Quanto que ele ganhou? 1.000. Então, fica elas por elas. E aí, no mês seguinte, agora deu 1.100. Ah, mas eu ganho 1.000. Ah, então você fica devendo 100 para o próximo mês. E ele nunca paga essa conta. E vai ficando. Isso aí, para o Ministério Público, para a legislação, é reduzir a condição análoga de escravo. E o Brasil foi condenado no ano passado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. É o primeiro país da América que recebeu uma condenação por reduzir a condição análoga de escravo. Meus caros, a gente vive aqui numa região onde há, talvez nem tanto como em outras regiões, mas há trabalho análogo a de escravo. Mas no Nordeste e no Norte do país, isso é mais recorrente ainda. Muito mais recorrente. No interior, nos interiores aí da vida, em locais onde, às vezes, o poder público não chega de forma muito efetiva. As denúncias não chegam aos órgãos competentes. Isso é rotineiro. E tem um vídeo interessante, depois procure no YouTube, onde algumas pessoas dão testemunho de que elas não se tocavam, que elas estavam se escravizando. A própria pessoa não toma conhecimento disso, acha que é normal, e vai tocando por uma necessidade, etc. e tal. E ela vai vivendo assim, sem horizonte. Pior coisa é você viver sem horizonte, não é? Aí não é uma vida, você sobrevive. É praticamente animalesco, primitivo, né? Então, este é um papel, e aqui espero muitos alunos que sejam do Ministério Público e procurem combater, ou sejam do Legislativo, e procurem atuar no sentido de denunciar isso, porque a Casa Legislativa cumpre esse papel também de denunciar essa ofensa ao ser humano. Aqui agora, mais recente, ainda, e não tenham dúvida, falar em direitos humanos nos dias de hoje é falar do pós-Segunda Guerra Mundial. Foi aqui que o mundo percebeu de verdade que poderia acabar de uma hora para outra. Os horrores da Segunda Guerra, do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, Mussolini e Hitler, a bomba atômica lançada em Hiroshima e Nagasaki. Pela primeira vez o mundo percebeu uma arma de grande destruição e que em poucos minutos todo o globo iria para o espaço,
se nós tivéssemos uma guerra nuclear. E hoje estamos vivendo novamente a iminência de uma guerra nuclear. Percebam os ataques do presidente Donald Trump e do ditador norte-coreano, Kim Jong-un, né? Não sei se eu acertei o nome dele. Então, tem um reloginho, parece, que esses dias eu vi no noticiário, que ele, quando ele entende que está próximo do fim do mundo, ele vai chegando perto da meia-noite. Parece que nós estamos, seu remédio, acho que é 5 para meia-noite, coisa assim. E só na Guerra Fria que esse relógio tinha chegado nesse ponteiro, por conta do que nós estamos vendo, vivenciando. Esperamos que os analistas estejam errados e que nós possamos ver nossos netos crescer, e nossos bisnetos, etc. e tal. Mas é preocupante, e os direitos humanos servem para isso, para alertar o mundo de que um dia milhões e milhões foram mortos nos campos de concentração. Por quê? Só porque ele era diferente, porque ele era judeu. Só porque um ditador conseguiu convencer um povo cabisbaixo, à época, porque tinha a Alemanha, quem vai lembrar, gosta da história vai se lembrar, tinha engolido goela abaixo, né, Tratado de Versalhes, se não me engano, e uma série de imposições, os alemães precisavam levantar a autoestima, e Hitler canalizou isso de forma inteligente, porque ele era um homem inteligente, mas um tirano, um ditador, e nós tivemos o Holocausto. E por que o senhor lembrar disso? É preciso sempre lembrar para que não repitamos isso, para que não haja novamente esses horrores. E é importante que as gerações que estão por vir sempre estudem e se lembrem disso. Essa é a importância dos direitos humanos, inibir novamente riscos como este para toda a espécie humana. Revisão da noção de soberania, ou seja, nenhum país é totalmente soberano, ao ponto de dizer, aqui dentro eu faço o que eu quero. O Kim Jong-un acha, lá dentro ele manda prender, ele solta, ele faz o que ele quer. A ideia de soberania, ou seja, aqui dentro eu sou quem dá a palavra, a última palavra, o poder mais alto, isso cai um pouco por terra, isso é relativizado, não que deixa de existir, mas é relativizado para você permitir o monitoramento de organismos internacionais, para você permitir sanções, como hoje a ONU impõe, para permitir condenações, como o Brasil recebeu o exemplo, que eu vou retomar, a Lei Maria da Penha. É fruto de uma condenação do Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil poderia falar, eu não vou acatar condenação nenhuma de organismo de fora, aqui dentro, eu sou o poder mais alto, poder soberano, eu sou o Brasil. E, evidentemente, se vocês forem pegar o artigo 1º, verão que a soberania é um dos fundamentos da República. Mas é justamente por participar o Brasil hoje desta comunidade de nações, e ele está vinculado à ONU, é que ele se submete em razão de ter ratificado uma série de tratados sobre direitos humanos e aceitou a jurisdição aqui no âmbito regional da Corte Interamericana e também no âmbito global dos organismos vinculados à ONU. E outra ideia que é importante na atualidade, e fica aqui essa diretriz para as pessoas que estão no poder público. A ideia antiga de que direitos humanos se ligam só apenas à liberdade, à integridade física também, são direitos de primeira geração, nós estudamos, que nasce lá na Revolução Francesa, onde o rei era o absolutista, podia tudo, não havia ampla defesa, contraditório, o tributo era cobrado como bem entendia, ele matava quem bem entendesse, ou seja, ele era o Estado, o rei. Temos o rei Sol, Luís XIV, que diz, o Estado sou eu, né? É a máxima do absolutismo francês. Isso é rompido com a Revolução Francesa, o iluminismo prega a liberdade, mas quando a burguesia assume como classe hegemônica, e o é até hoje, deixou de ser a monarquia, o clero, antes era o senhor feudal, e mais ainda, voltando na história, eram os imperadores e todos aqueles que se ligavam a eles, na Roma Antiga, e na Rússia Antiga, os czares, etc. e tal, hoje é a burguesia. Burguesia é a classe dominante. Não dá para negar isso. Certo? Hoje nós não temos a figura do monarca e do czar, mas a burguesia é a classe dominante. Mas a burguesia, segundo o professor Fábio Conder Comparato,
exigiu tanto respeito de direitos humanos, como exigiu os ligados à liberdade. Esses, para liberdade para comercializar, liberdade para expandir seus horizontes, fugir do arbítrio monárquico, dos altos impostos, e de expandir e fazer a Revolução Industrial. Produzir riqueza, obter lucro e comercializar, certo? E começa um movimento da industrialização. E com esse movimento, o povo que havia se aliado aos burgueses para fazer a Revolução Francesa e acabar com a monarquia, o clero que dominava a época, a burguesia se distancia um pouco, bastante até, do povo, e diz, agora venham trabalhar comigo e vamos fazer a Revolução Industrial. E começa todo um processo de trabalho, mecanização, e a classe trabalhadora se forma. Os movimentos sociais, os movimentos sindicais mais à frente, porque se percebeu, poxa, esses direitos humanos de liberdade foram muito exigidos. E agora os direitos mínimos sociais, como trabalho digno? Eu não quero trabalhar 14 horas, 15 horas por dia. Trabalhar nas carvoarias, em condições insalubres, respirando este pó, morrendo aos 40 anos, morrendo aos 35, mulheres, crianças com 7 anos trabalhando. Isso é a história da humanidade. Então, hoje, está claro que os direitos sociais, educação, saúde, trabalho, previdência, moradia, assistência social, amparo aos mais necessitados, estão sim no catálogo dos direitos humanos. Não é só a respeito da integridade, liberdade de expressão, de manifestação, de ir e vir, que é da tradição dos direitos humanos, as liberdades públicas. Os direitos sociais foram incluídos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de forma expressa agora. Por isso que a gente fala o traço da indivisibilidade. Não dá para dissociar liberdade de direitos sociais. Eu vou dar um exemplo. Eu posso dizer aqui para o meu colega, você é livre para manifestar o pensamento? Vá, manifeste. Ele olha para mim e... Aí eu pergunto para o meu caro amigo Fábio, por que ele não quis falar? Ele é livre, direito de primeira geração, liberdade. Rodrigo, ele não foi alfabetizado. Poxa, vejam a importância da educação, portanto, que é um direito social, para garantir um outro direito, que é a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento. Estão, evidentemente, indissociáveis. Portanto, nós chamamos de direitos sociais de direitos meio de realização de outros direitos. Por exemplo, você tem direito a uma vida privada, intimidade, viu? Sua intimidade não pode ser violada. Onde você mora? Eu moro debaixo da ponte, aqui no centro, numa casinha de papelão que eu fiz. Você não tem intimidade, portanto. Esse direito de primeira geração também está inviabilizado. Não dá para dissociar. E eu tenho um apreço pelo direito à educação, que foi até objeto do meu livro e do meu estudo lá no Unimep, porque é um direito fundamental por excelência. O único efetivamente capaz de emancipar o indivíduo, de incluir nos processos civilizatórios, de forma efetiva. E não só a mera instrução, aprender a fazer conta e falar mais ou menos escrever. É você exercer com criticidade o pensamento. E, às vezes, isso não é muito bem visto, né? Por alguns governantes. Precisamos, já vou começar por aqui, depois retomo, investir maciçamente na educação, como um direito humano. Só ela vai transformar o Brasil, como transformou a Coreia do Sul, quando investiu fortemente, salvo engano, na década de 60, 70, maciçamente em educação. Hoje tem grandes multinacionais, exporta tecnologia. O Brasil só quer viver do agronegócio, ele está esquecendo de fomentar aqui dentro do Brasil a pesquisa, formar melhor os seus brasileiros, não passá-los automaticamente, sem saber direito. Depois, largá-los no mercado de trabalho altamente competitivo, achando que vão conseguir emprego com facilidade. Veja como uma coisa está ligada à outra. Sem educação, nós não caminharemos. Jamais. Coloquem isso na cabeça. Eu falo isso em causa própria, porque eu estudei a vida inteira em escola pública.
estudei, fiz a faculdade, falo para meus alunos, não falo isso para ninguém ter pena, não, é para falar que a escola pública ainda era um pouco melhor. Fiz depois FIES, estudei com o FIES, que é um programa importantíssimo de inclusão ao acesso do ensino superior. Na minha época não tinha o ProUni, que também acho uma ação importantíssima de inclusão. Precisamos garantir isso, porque muitas pessoas têm alta capacidade, estão morando em situações degradantes, estão tendo que trabalhar desde cedo para poder sustentar a família e não estão tendo oportunidade de se capacitarem, e certamente seriam brilhantes pesquisadores, professores, juízes, promotores. Estamos acabando ao não permitir que essa parcela da população tenha acesso a uma educação de qualidade. E eu acho que dos direitos humanos esse é um dos mais importantes. Agora, falando aqui da proteção dos direitos humanos, eu falo da criação de um sistema. Falar em proteção de direitos humanos, por si só, é meio vago, porque como que eu vou exigir isso agora, professor, então? Falou de Declaração Universal dos Direitos Humanos, de ONU, como que eu vou exigir o respeito a tudo isso? Eu posso bater na porta de algum organismo? O que há de efetivo para eu fazer? Aqui nós temos a ideia de uma proteção, portanto, de direitos e a busca de efetividade. Em razão disso, é que a partir de 1945, com a Carta das Nações Unidas, terminada a Segunda Guerra Mundial, os aliados, então, eles acabam optando novamente pela Liga das Nações. Pela Comunidade de Nações Unidas. Perceberam que a Liga das Nações, que eu já falei, criada após a Primeira Guerra, não deu certo. Porque se ela tivesse dado certo, a Segunda Guerra Mundial não teria vindo logo após. Terminou em 1919, a Segunda Guerra, 39. Corrijam, começa em 39, vai até 44, mais ou menos é isso? Então, pouco tempo entre uma Primeira e Segunda Guerra Mundial. Portanto, perceberam que naufragou a ideia de Liga de Nações. Então criaram agora a ONU, que vocês até hoje devem ouvir no noticiário. Organização das Nações Unidas. São nações que se organizam em busca de um único ideal, promover a paz do mundo e a preservação de direitos humanos. Claro, além de outros mais secundários, mas esses são os principais. Tá certo? Então, em 1945, a Carta das Nações Unidas é criada e a Declaração promulgada, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos é depois promulgada em 1948, 3 anos após a Carta das Nações Unidas que cria a ONU. 3 anos após. E é ela, chamado Grande Big Bang, ou seja, é a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU que você forma o sistema de proteção dos direitos humanos no âmbito global. Você tem uma série de convenções de combate à tortura, de combate à erradicação da violência em relação à mulher, a Convenção dos Direitos da Criança e Adolescente, uma série de tratados, porque todos são tratados de forma ampla, utilizando o termo de forma ampla, são tratados internacionais sobre direitos humanos, que acabam sendo constituídos, tendo por parâmetro a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. É um grande Big Bang, lembram da história do Big Bang? A partir dessa explosão, os planetas vão se formando, todos os astros, e é o que acontece a partir da Declaração de 48 até hoje. O mundo nunca tinha visto, então é ímpar na história da humanidade, com tamanha preocupação em respeitar e promover a proteção de direitos humanos. Temos ainda, isso é no âmbito global, né? Eu falo da ONU. Temos ainda no âmbito regional, ou seja, âmbitos locais, 3 sistemas de proteção. O sistema europeu, mais antigo, o sistema americano e o sistema africano. Nós estamos, evidente, no sistema americano e temos aqui, quem é da área jurídica, um grande parâmetro para a proteção no âmbito das Américas, que é o Pacto de São José da Costa Rica, ou a Convenção Americana de Direitos Humanos, que eu vou mais à frente comentar um pouco mais. Pode passar. Esse aqui é um resumo da ópera, que a gente gasta, às vezes, aulas e aulas para falar lá na universidade. Então, pessoal, estão acompanhando, quem não é da área jurídica, está dando para minimamente aí perceber? A hora que eu perceber que estão fechando o olho, cochilando, é hora de eu contar uma piada e eu não tenho a mesma capacidade do professor Remédio. Ele é divertido, eu sou mais sério.
Ainda aprendo um pouco com ele, ser mais divertido. Bom, esse aqui é um esquema geral, um organograma que eu montei. Vejam se fica fácil visualizar. Você tem um sistema internacional. Eu falo internacional, é tudo que é fora do nacional. É internacional porque abrange diversas nações. Sistemas internacionais de proteção. O que nós temos hoje de proteção de direitos humanos? Primeiro, alguns chamam de novo de sistema internacional, eu prefiro chamar de global, como faz também a Flávia Pelvezan, para não confundir com o regional, porque também é internacional, só que ele é regional, ele é mais ligado localmente. Então, o sistema global de proteção, e o sistema global se subdivide em sistema de proteção geral, ou seja, se aplica a qualquer ser humano, criança, adulto, idoso, mulher, homem, negro, branco, refugiado ou não, geral. E ele se desdobra ainda em pactos. E o Brasil ainda